Bom dia a todos, amigos e irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nós temos o privilégio de mais um dia amanhecer com vida, porque o Senhor, Ele permitiu. Quero nesta manhã, agora são exatamente 11 horas e 15 minutos, e nós estamos com a oportunidade de transmitir para você uma palavra de, vamos dizer, uma palavra de conforto nos dias atuais que nós estamos vivendo, mas também uma palavra de despertamento para mim e para você. E por que não dizer para o mundo? Você que vai ver esse vídeo, você vai entender o que o Senhor nos orientou a transmitir para você nesse dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui com a Bíblia Sagrada na mão, para não dizer com as minhas palavras, né? A palavra de Deus, ela é pura, fiel e verdadeira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está registrado assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus é a verdade. Temos hoje, nessa manhã, para você ouvir nesse momento agora, no livro de Salmos, de número 24, está escrito assim, ó: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é muito importante para o ser humano se direcionar na vida. É como uma bússola que o exército usa quando está na mata para fazer treinamento. Uma mata fechada, por exemplo, não tem como olhar, observar de onde ele está, para ele então direcionar o caminho dele. Então ele tem uma bússola para orientar ele para onde ele está indo. E a palavra de Deus, ela é pura, fiel e verdadeira para nos orientar e nos direcionar nos dias atuais que nós estamos vivendo. Então, o Senhor diz na sua palavra: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e tudo que nele habita. Nós estamos passando por um momento difícil nesse ano de 2020, mas a palavra de Deus ela é uma coisa tremenda na nossa vida. Nós sentimos a presença dele tão gostosa quando nós estudamos a Bíblia. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós sentimos a presença dele, a graça dele. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus, ela nos orienta em tudo que nós estamos passando nesse ano de 2020 e nos direciona a cada momento. E esse texto que eu acabei de ler, do Salmo 24, Deus está querendo dizer o que para você e para mim nessa manhã? Nada está fora do controle. Tudo está no controle dele. O Covid-19, coronavírus, isso aí não é nada para Deus. Precisamos nós estarmos a cada dia, é claro, orando, buscando e vigiando, mas não temer. Por quê? Porque o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas. Segundo o IBGE, o mundo hoje tem aproximadamente 7 bilhões e meio a 8 bilhões de pessoas na Terra. Estamos atentos a cada dia pelos sinais que têm acontecido no ano 2020. Segundo estudo, a cada segundo, 3 pessoas no mundo morrem. A cada minuto, 180 pessoas morrem. Como eu disse, no mundo hoje, o IBGE calcula 7 bilhões e meio a 8 bilhões de pessoas. E se 3 pessoas no mundo morrem por segundo e 180 por minuto, será que todas estão indo para o céu? Pela consequência do pecado, o amor de muitos esfriaria.
E estamos observando a cada dia, no ano 2020, no século 21, o amor de muitos já esfriou. E para o homem existe dois destinos. Um para o céu e um para o inferno. Você está se preparando para ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus, nós temos essa orientação de falar para você nesta manhã. Existe o céu e existe o inferno. Você está se preparando para ir para onde? Se eu fizer uma pergunta para qualquer um, por pior que seja a pessoa em pecado, na vida que ele está levando de qualquer maneira, se perguntar se ele quer ir para o céu ou para o inferno, ele vai escolher para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Mas há uma preparação para mim, há uma preparação para você, há uma preparação para o homem para ir para o céu. O maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Jesus Cristo veio e morreu para mim e para você ter direito de salvação. O Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, lá está registrado que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para ter a vida eterna, precisa ter uma preparação. Precisamos nós sacrificar a nossa vida. Como? Consagrando nossa vida, lendo a Bíblia Sagrada, orando e buscando o Senhor a cada dia para nós suportarmos os dias piores que estão por vir ainda. Se você pensa que é o coronavírus, que é o Covid-19, que é pior, pior ainda está por vir. Mas do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Você está sendo cuidado por Deus. Mas o seu destino, como está sendo preparado? Para onde você vai após a morte? A Bíblia é bem taxativa nisso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não basta simplesmente você dizer que vai para a igreja, que está na igreja, mas se você não estiver em obediência à palavra de Deus, se você não estiver procurando fazer diferença nessa terra, não adianta. Não adianta você simplesmente ir para a igreja, não adianta simplesmente você dizer que é crente, mas se não tem obediência à palavra de Deus, não adianta. Se você não está amando o seu próximo, não adianta. Dos dons que tem na Bíblia Sagrada, dos 9 dons que Paulo prega, que fala lá em 1 Coríntios, ele fala do primeiro, que é o amor. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos observando a terra como está hoje. O homem está matando e saindo andando assim, simplesmente, como se estivesse matando um animal. Nem um animal o homem deve fazer assim, matar. Principalmente uma vida que foi feita com todo carinho. Deus moldou um boneco, preparou ele do pó da terra e disse, no momento que ele preparou ele, formou ele, ele assopra na narina do homem e dá a vida ao homem. Isso que está dentro de você, o fôlego de vida que um dia vai acabar, esse vai voltar para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, ó, do pó veio e para o pó retornará, mas o espírito volta para Deus que deu. Como está o seu espírito? Como está a sua vida? Nos dias atuais que nós estamos vivendo. Estamos observando o desespero que muitas pessoas, até mesmo crente, que se diz crente, servir a Deus, está entrando em desespero, está entrando em pânico. Está tendo uma opressão tão grande de ver os dias atuais que nós estamos passando, as dificuldades.
das doenças, desse problemada toda que nós estamos passando aqui na terra, mas está entrando em desespero, em pânico, por quê? Se do Senhor é a terra, a sua plenitude. Plenitude significa o espaço de toda a terra, de todo o globo terrestre. Plenitude significa tudo, tudo é dele. Ele que comanda tudo, ele que direciona tudo. Ele está no controle de tudo, ele está no controle da sua vida, ele está no controle dos seus filhos. Você que está me ouvindo agora, como você está se preparando para morrer? Ah, parece loucura que esse irmão, eu estou falando agora, possa ser que você pense assim, mas não. Nós precisamos nos preparar para morrer. Como preparar para morrer? Estar na presença do Senhor, servindo ao Senhor, amar o nosso próximo, ser obediente às autoridades, ser obediente a pai e mãe, que a gente vê muitos jovens, adolescentes, que antigamente dava benção, que antigamente respeitava, que antigamente dizia sim senhor, não senhor. Hoje é não, hoje é você, hoje é qual é. Fica na sua, não tem respeito mais. Quantos jovens e adolescentes também estão fazendo conforme eles pensam que acham que está bom, que é isso mesmo e acabou. E aí a gente vem para a Bíblia e sabe, entende por que está acontecendo isso. Para aumentar a iniquidade. O amor de muitos esfriaria. Desobediência tem levado muitos para o inferno. Quando Deus fala com Adão lá no jardim do Éden, Adão, de todo fruto você vai comer desse jardim. Mas daquele ali que está no meio do jardim, você não toca nele. Deus não ordenou Adão para não deixar de comer de fruto nenhum da árvore do jardim, não, das árvores do jardim, não. Ele só queria a obediência de Adão. Ele disse, de todo fruto do jardim você pode comer. Mas daquele que está no meio do jardim, você não toca. Ele só queria de Adão obediência. Tá? Hoje, para você e para mim, precisamos ter obediência. Obediência aos pais, que os adolescentes e os jovens não estão tendo mais. E a Bíblia Sagrada é bem clara sobre isso aí. Eclesiastes 12, lá está registrado assim, ó. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, para que não venha dias que você venha se arrepender. Quantos jovens têm morrido hoje por desobediência a pai e mães. Você que está me ouvindo agora, jovem, moça, adolescente, obedeça pai e mãe para que aumente seus dias na terra. Mas procure buscar a Deus enquanto você está tendo oportunidade. Eu quero falar nesta manhã, nesse dia de hoje também, de um advogado que ele não é corrupto, de um advogado fiel, que ele peleja pela sua causa, de um advogado que em breve você vai ver ele, mas diante do trono branco. Se você não se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador, você vai ver ele em breve diante do trono branco. Você, pecador, você que anda fazendo tudo que acha que está bom, que está certo. Mas Provérbios 14, 12 fala que há caminhos para o homem que o final dele ele pensa que é bom, mas é um final de morte. Você sem Deus, você fazendo o que você está fazendo, achando que está certo, não quer dar obediência a pai, mãe, jovem, moça, rapaz. Esse advogado hoje peleja pela sua causa. O Evangelho, primeira epístola de João, capítulo 2, e no versículo 1, a epífraga dessa mensagem, desse capítulo 2, da primeira epístola de João, fala assim, ó, Cristo, nosso advogado.
todo ser humano tem um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo. A não ser que, quando o homem comete um delito, mata, rouba, faz qualquer coisa ruim, pela lei aqui da terra, ele vai ter um advogado também. Isso é, se ele tiver dinheiro para pagar particular, né? Mas de uma forma ou de outra ele vai procurar uma defesa para ele. Aqui na terra, você tem o seu advogado para te defender daquele erro que você fez. E o erro que a humanidade está cometendo no pecado, na vida errada, vai estar diante do juiz naquele grande dia que é Jesus Cristo. Hoje ele é advogado. Escuta só. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o advogado de todo mundo. Como eu li anterior, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está vendo aí? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Esse advogado hoje, para defender você do seu pecado, é Jesus Cristo. Mas no juízo final, ele vai ser o juiz. Hoje ele é advogado. Você pode ter matado, ter estrupado, ter feito coisa terrível. Mas o advogado de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é justo. A justiça dele vai vir sobre todo aquele que um dia esteve aqui na terra e no juízo final, após a morte, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, Deus ele dá uma ordem, dizendo assim, está ordenado ao homem morrer uma vez, depois disso vem o juízo. E o juízo de Deus, ele não vai, de maneira nenhuma, ser aquele juízo como aqui na terra, o homem às vezes passa a mão na cabeça. Um advogado, às vezes, recebe um valor, talvez, quem sabe, um valor acessível àquilo que ele deve, que ele tem que pagar, talvez, né? De repente, não estou acusando, não estou dizendo que os advogados fazem isso, mas o homem é falho. Possa ser que o advogado, ele entra naquela causa pensando em adquirir algum bem para ele, material. Como cobrar aquele trabalho. É claro que o advogado ele faz o curso, ele se forma, e ele é um advogado, ele é um profissional, ele precisa receber. Eu não estou dizendo que isso aí vai fazer com que ele venha a ser uma pessoa, vamos dizer assim, injusta em querer fazer aquele trabalho para receber aquele dinheiro, defendendo a pessoa que fez o erro, e ele passa a mão na cabeça e fica tudo bem, não. Nós somos falhos, o homem é falho, isso pode acontecer. Mas, para esse advogado aqui, que é Jesus Cristo, o juízo dele não é o juízo igual ao do homem. Ele é justo e fiel. Não tem meio termo de ter errado um pouquinho assim, um tanto assim, ou pecado é pecado, erro é erro. O ser humano, ele pode até passar a mão na cabeça, às vezes, né, proteger, defender, mas Jesus também, ele faz tudo isso, e muito melhor. Ele está sendo advogado hoje. Por isso eu estou dizendo para você, hoje ele está sendo advogado, ele está te perdoando os seus pecados, mas vai chegar um dia que vai ser cobrado isso, e esse dia está aproximando, está mais perto do que nós imaginamos. Aqui ele está dizendo que ele é advogado. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todo ser humano é pecador. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não tinha jeito para a humanidade. A humanidade
Não tinha solução para a humanidade. Se Jesus Cristo não viesse do céu e descesse à terra e pregasse o perdão, o arrependimento, pregasse o amor para a humanidade, para se arrepender e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Não tinha solução para a humanidade. E Cristo veio e fez isso para você e para mim, para nós termos direito de salvação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Como você está se preparando? Você já está preparado? Nós não podemos de maneira alguma, pelo momento que nós estamos passando, estar se preparando, não. Nós precisamos estar preparado a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui agora, neste momento. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo neste momento aqui. Ele me orienta a dizer para você, prepara, porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Quem é esta igreja? Você e eu, que aceitamos a Ele como único e suficiente Salvador. Você que diz que é filho de Deus, mas não tem obedecido a esta palavra, não tem andado como deve andar em obediência à palavra de Deus. Aí você não é filho ainda não. Você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa estar em obediência com esta palavra. Porque não é de qualquer jeito que vai subir, não. Não é de qualquer maneira que simplesmente vai ir para o céu, não. Precisa pagar um preço. Esse preço nós precisamos estar pagando ele enquanto estivermos com vida aqui. Como eu disse no começo, o maior sacrifício foi pago na cruz do Calvário. Foi a morte de Jesus por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então o texto diz, fala sobre esse advogado, que hoje, enquanto nós estamos com vida, ele é um advogado. Mas no juízo final, ele vai ser o juiz para condenar ou absolver. Condenar todo aquele que morreu em pecado, em vida de qualquer maneira aqui na terra, se morrer sem salvação, naquele grande dia, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está escrito assim, e todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Ser lançado é uma coisa. Agora, você mesmo se jogar ou pular, é totalmente diferente. Ser lançado é contra a sua vontade. Eu não quero, mas você vai ser lançado. Você vai ser jogado. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. Mas no dia do juízo final, esse livro vai ser aberto. E se o seu nome não estiver escrito lá no livro da vida, você será lançado no lago de fogo. Você quer isso para você? Ou você quer andar nas ruas de ouro? Ou você quer estar na cidade onde não vai ter trevas mais? Porque a Bíblia claramente diz isso. Jesus foi preparar um lugar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, está registrado assim, ó. E eu vou para o Pai e vos prepararei lugar. E quando eu for e preparar este lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse lugar está preparado já. Jesus está voltando já. Os sinais estão acontecendo dia após dia. E você está esperando o quê? Quer curtir mais nas baladas? Quer continuar vivendo, usando droga, vivendo a vida de qualquer maneira, do jeito que você quer, e simplesmente você acha que você vai morrer e vai para o céu? O preço maior, o sacrifício maior foi pago na cruz do Calvário. Agora, para você ser salvo, para você morar na eternidade, você precisa pagar um preço. Largar essa vida que está vivendo, da forma que você acha e pensa que está certo. Mas precisa de arrependimento. Arrependimento de pecado. Aceitar Jesus como Salvador. E entrega a sua vida a Cristo. Porque após a morte segue-se o juízo. E se você não estiver na presença do Senhor, e se você não se arrepender dos seus pecados, o inferno está preparado para você.
Mas existe um céu maravilhoso preparado para todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, da sua vida de transgressão. Esteja atento por esta palavra. Você está ouvindo esta palavra agora. Mas não questione você mesmo dizendo, esse irmão está falando besteira. Eu não estou falando besteira. Eu estou falando da Bíblia Sagrada, da palavra. O que está escrito na Bíblia Sagrada. Deus usa os seus profetas na antiguidade. Como usava Ezequiel, Isaías. Os profetas maiores. Ele usa o profeta Amós. Certa feita para falar com o povo de Judá, um povo daquela nação que pecava constantemente. Como hoje, nos dias nossos hoje, quantas pessoas estão dispersas, achando que simplesmente de qualquer jeito vai entrar no céu. Não é assim não. Deus me deu essa autoridade para falar nesta manhã com você. É para você se arrepender. E você está aí pensando, cocheando dois pensamentos. Pensando que é só assim entrar no céu de qualquer jeito. O profeta Amós pregando para o povo naquela época. Deus dá autoridade para o profeta Amós falar que haverá dias em que diz o Senhor Jeová, em que haverá fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de querer ouvir a palavra do Senhor, de querer ouvir alguém falar da Bíblia Sagrada. Mas vai ser tarde para você, se você não se arrepender agora. Deus amou o mundo de tal maneira que ama você também, pecador. Que ama você também que está prostituindo, que está adulterando, que está matando, está roubando, está mentindo. Para você que está vivendo dentro da casa do Senhor e fala mal do seu irmão, e fala mal do seu pastor, e não quer nem saber. Olha para você mesmo. Medita nessas palavras e olha para você mesmo. Faz uma retrospectiva da sua vida. Você que diz que é crente e serve a Deus. Para um pouquinho, olha para você. Para de olhar para A e B. Para de criticar o seu irmão. A Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros. Amar o nosso irmão. Dos 10 mandamentos, 2 foi concluído por Jesus. Dos 2 mandamentos que foi concluído por Jesus foi amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você não está amando você mesmo, como você vai amar o seu próximo? Se você diz que ama a Deus, que nunca viu Deus, e não está amando o seu próximo, como você diz que está amando a Deus? Ama o seu próximo. Ama você mesmo primeiro, depois você ama o seu próximo. Se você ama você, você tem que amar o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus, ele está voltando. Ele não brincou. Simplesmente vir aqui pregar e dizer que ia voltar e não vai voltar, não, ele vai voltar. Agora, Satanás, o diabo, ele também não está brincando. No Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10, lá fala sobre um ladrão. O ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir. Esse ladrão é Satanás, é o diabo que não está brincando também. Está matando muitos por aí. Assassinados, mas matando muito também na fé. Perdeu. Parece que os crentes, parece que muitas pessoas que às vezes que está dentro da igreja perdeu a esperança da salvação e está entrando em pânico, em desespero, irmãos. Aí vem a opressão. Aí essa pessoa não quer ir para a casa do Senhor mais. Aí essa pessoa não quer servir a Deus mais. Não desespere. Não perca a esperança, porque ele disse que ia para o Pai, prepararia lugar e voltaria. Esse lugar está preparado. Essa terra está preparada, chama-se mansão celestial. E por que nós vamos desanimar agora? Está próximo a volta de Jesus. E a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é tão gostosa. Ela nos traz esperança. Ela nos traz paz. Para nós, então, ter essa certeza de estar transmitindo isso aqui para você. De confiar na palavra de Deus. E ter esperança que nós vamos morar no céu. Jesus disse certa vez
mesmo que esteja morto, viverá. Crê nisso? Lázaro tinha morrido, as irmãs dele falam com Jesus, quando Jesus aproxima ali, naquela cidade, que o Lázaro é um amigo do peito, um amigo mesmo, um amigo de verdade de Jesus. E as irmãs de Jesus, conversando com Jesus, diz: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Aí Jesus disse para Marta: Marta, se tu creres, verá a glória de Deus. Lázaro não morreu, ele dorme. Se nós formos lá, entrar aqui na Bíblia Sagrada e procurarmos atentamente aqui entender o que a palavra de Deus fala, todos que morrem, eles estão em consciência. Sabia disso? Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 16 de Lucas, nós encontramos lá 2 homens que morreram. Porém, de diferença, um para o outro. Que diferença é essa, irmão Sebastião? Um era crente e o outro não. Um servia a Deus e o outro não. Morre Lázaro, que é o mendigo, e logo depois morre o rico. Mas há uma separação entre quem serve a Deus e quem não serve. Há um abismo entre o Hades e entre o seio de Abraão. Se você pensa que você está vivendo de qualquer maneira, você vai para o seio de Abraão, você vai para o paraíso, você está muito enganado. Eu também, eu aqui que estou falando com você agora, estava enganado também. Há 22 anos atrás. Vivia no mundo que eu vivia, achando que estava tudo bem e não tinha nada a ver viver da vida da forma que eu vivia. Mas quando nós temos consciência disso e sabemos que nós precisamos buscar Deus, sabemos que nós somos errados, falhos, nós nos arrependemos e aceitamos a Jesus como Salvador. Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. O rico morre e vai para o Hades, que significa o inferno. E lá, no Hades, o rico sofrendo com a chama do fogo que representa o inferno, ele olha para o seio de Abraão e fala para Abraão: Pai Abraão, pede a Lázaro para que molhe o seu dedo na água e molhe a ponta da minha língua, porque estou em tormento nesta chama. Se você for ler a Bíblia, você vai entender que eu não estou brincando aqui nesta manhã. Deus não me orientou, o Espírito de Deus que está dentro de mim e que está dentro de todos aqueles que temem esta palavra e obediência a Deus que tenha, não brinca. Os profetas têm sido usados na terra. A palavra tem sido pregada na terra constantemente. Através do noticiário, através dos panfletos nas ruas, através dos cultos que tem nas praças, através da televisão, do celular. O evangelho tem sido pregado, a palavra tem sido pregada. E você que está ouvindo agora, se não der crédito, naquele grande dia, no dia do juízo final, você vai ter que dar conta de tudo que você fez aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para os 2 que morreram. O rico olhava e via Lázaro lá no seio de Abraão. E ele, em tormento, ele pede a Abraão para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e molhe a sua língua, porque estava em tormento. Concluindo para você, para terminar essa passagem. Abraão diz: Lázaro teve sofrimento lá na terra. Lázaro, ele passou o que passou na terra, mas ele servia a Deus, ao Deus vivo. Isso que ele estava querendo dizer. E você teve as suas regalias, a sua riqueza na terra. Teve ouro, teve prata, teve as condições que teve na terra. Mas a Bíblia diz que o nosso tesouro não está aqui na terra, e sim no céu. O daqui da terra, o ladrão rouba, a traça corrói, o ferrugem destrói. E esse rico estava representando lá no inferno a ganância que muito tem aqui na terra. Esquece que tudo que nós temos aqui é Deus que permite. E o seu próximo
não está nem aí para ele. Então, aquele rico insistia ainda mais. Pai Abraão, se não tem jeito para ele molhar o dedo na água e molhar minha língua, então, pai Abraão, pede a ele para ir lá na terra, porque lá na terra eu tenho 5 irmãos, para que precise ouvir. Ele estava querendo dizer, precisa ouvir essa palavra aí de arrependimento, para que eles não venham aqui para este lugar também. Se você for ler lá no capítulo 16 de Lucas, você vai entender o que eu estou querendo dizer. O homem, a mulher, o ser humano, quando morre, ele morre, o corpo dele em si, o corpo fica no caixão, é colocado debaixo da terra, mas a sua alma, ela está em consciência, aonde ela está. E quando alguém prega para alguém aqui na terra, para arrepender, para mudar de vida, muitas vezes nós temos a oportunidade de sair por aí pregando, falando da palavra de Deus, que Jesus está voltando, e tem pessoas que olham com um olhar de abuso e não quer nem saber. Continua vivendo a vida dissolutamente como aquele rico vivia, arregaladamente, esplendidamente, tem dinheiro, coisas, conta no banco, o banco cheio de dinheiro lá, carro do ano, riqueza. Eu quero dizer para você que a riqueza, o dinheiro, ser rico não é pecado não. Pecado é você se apegar nas coisas da terra e esquecer do Criador. Aquele rico então, lembra que tem 5 irmãos na terra, pede a Abraão para poder enviar Lázaro, mas Abraão diz, olha, eles não estão ouvindo os profetas, ouça os profetas. Ouça os profetas. Se eles não estão ouvindo os profetas na terra, como que vai ouvir um morto que vai lá na terra? Não tem jeito. E ainda há um abismo entre vós e nós. Não tem como ir para aí, nem vocês virem para cá. Então, meu amigo ouvinte, você que ainda não entendeu que Deus tem um chamado na sua vida, toma uma decisão enquanto você está com vida. Porque após a morte segue-se o juízo. E Deus está dando esse tempo. O advogado ainda está trabalhando aqui na terra. Lamandacai. Eu sinto a graça, o poder, a unção deste Deus aqui neste. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. O advogado ainda está na causa. Mas vai chegar um dia que esse advogado, ele vai passar a ser o juiz. No juízo final, ele é o juiz para bater o martelo, a sentença, para aqueles que servem a Deus com sinceridade e fidelidade. Entra para o gozo do seu Senhor, que está preparado desde a consumação do século. Mas agora para aqueles que não querem dar ouvido a esses que têm pregado o Evangelho, a palavra de Deus na terra, ele vai dizer, apartai de mim vós, que praticais a iniquidade, e será lançado no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O que você está esperando, meu irmão? O que você está esperando? O que você está esperando para tomar essa decisão? Os sinais estão acontecendo. Tudo que está acontecendo. Jesus pronunciou há 2000 anos atrás. Os discípulos perguntaram a Jesus que sinal haverá da vinda do Senhor e do fim do mundo. Lê lá na Bíblia. Lê na sua Bíblia. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa. Mateus capítulo 24. Lê o 24 todinho, você vai ver o que está acontecendo hoje. Foi profetizado há 2000 anos atrás. E Jesus disse, começou a falar com eles. Vai haver terremoto em vários lugares. Vai haver nação contra nação. Fome, peste, guerras, doença. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Nós estamos vendo acontecendo dia após dia. Dentro da sua casa, você está se desentendendo, você, sua esposa, os seus filhos não estão se entendendo mais. Será que você não percebe isso, não? Que você precisa tomar a decisão e aceitar Jesus como Salvador? E dizer como louvado seja o Senhor, como Josué. Josué diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor.
Então, nessa manhã, entenda o que Deus está falando nessa manhã para você. Se você não aceitou Jesus como Salvador ainda, você e a sua família precisam tomar uma decisão para dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, como Josué diz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Permaneceremos na presença do Senhor, porque a palavra de Deus, ela vai ser cumprida. Porque o próprio Jesus disse, Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você pensa que você está fazendo o que está fazendo aí, Deus não está vendo, não? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre a terra. Há tempo para tudo, a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para namorar, há tempo para beijar, há tempo para abraçar, há tempo para gritar. Tempo... Se você ler o capítulo 3 de Eclesiastes, você vai ver tudo lá que tem. Há tempo para tudo. E há tempo também para você parar com isso. Largar as coisas deste mundo. Aceitar Jesus como Salvador. Pensa após a morte. Pensa no juízo final. Para onde você vai após a morte? Que Deus possa continuar te dando oportunidade. Porque a oportunidade única é enquanto você está com vida. Porque depois que morre não adianta acender vela, não adianta chorar, não adianta se lamentar. Porque a vida nossa está escondida com Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E naquele grande dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Que Deus possa continuar te abençoando, te dando oportunidade. Porque o dia de amanhã não pertence a nós, mas a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue te abençoando. E a oportunidade é enquanto está com vida. Porque a Bíblia diz que segue-se o juízo. E o juízo é de Deus. No grande dia do juízo final, você vai ter que dar conta de tudo que fez aqui na terra. Pensa. Não pensa só nos dias aqui na terra, não. Não pensa só enquanto você estiver vivendo aqui na terra, não. Porque apóstolo Paulo, não me lembro agora em mente agora, mas apóstolo Paulo, miserável é o homem que pensa só nas coisas terrenas. Precisamos nós estar pensando no que está preparado após a morte, o juízo final. Entra para o gozo do teu Senhor, que está preparado desde o dia da consumação do século. Isso aí é para aqueles que servem ao Senhor, que morrem em Cristo Jesus. Agora apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, é você que está vivendo a vida do jeito que você quer. Mas passa a ter obediência a Deus. Que o Espírito Santo possa falar mais alto no seu coração. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Que Deus possa continuar te abençoando e te fortalecendo. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Eu vou fazer agora, um clamor para você que ainda não decidiu a servir o Senhor, a aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. A este ou a esta, Pai, que não tem força para caminhar, não tem força para deixar as coisas deste mundo e aceitar o Senhor como Salvador. Que esta palavra possa ter penetrado no coração dessa pessoa e ela possa ter entendido, ó Pai, o que o Senhor falou através da minha boca nesta manhã, Pai. Ó Deus poderoso, abençoa esta família, este lar, este casal, os filhos, ó Pai amado, a nossa nação, o Brasil, e por que não dizer, Senhor Deus, o mundo, todo o globo terrestre, todos os países que estão passando pelo mesmo processo que este país que nós estamos vivendo, que é o Brasil, está passando. Nós sabemos que é os finais, os últimos dias. Aleluia. Então, Senhor Deus, faz com que essas pessoas que ouviram essa mensagem venham entender que não é brincadeira,
é pura, fiel e verdadeira a palavra de Deus, o que foi falado neste momento, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera, Senhor, a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara, Senhor, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade do Senhor e a grande e infinita misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Deus te abençoa. Deus continua te abençoando e te dando oportunidade. Mas não demore. Aceita Jesus como Salvador, para você, no dia que você morrer, você ser levado pelos anjos, não ser sepultado. Porque se você ler lá no capítulo 16 do livro de Lucas, o mendigo foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado. O que eu quero dizer com isso? Até isso nós temos o privilégio. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador, quando morre, é levado pelos anjos. Mas o pecador, a morte vem buscar ele. O espírito maligno leva ele direto lá para o Hades. É um lugar que ele está ali até no juízo final. Dali, ele vai sair dali e ser lançado no inferno. Que Deus possa continuar te abençoando, você e a sua família. Vamos entender que esta palavra que foi falada nessa manhã é uma palavra de despertamento, uma palavra de pensar muito após a sua morte. Para onde você quer ir? Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua te abençoando. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.